Oi, gente. Eu voltei. Não definitivamente. Faz um tempo, sim, que eu não gravo vídeo. Tanto que eu tô com cabelo curto hoje em dia. Mas estamos aqui. Eu voltei pra contar um pouco do que aconteceu, por que que eu sumi, por que que eu tô com cabelo curto. Mas contar em geral como foi todo o meu ano de 2019 adiante. E o finalzinho de 2018, que foi quando eu parei de gravar. Partindo de quando eu parei de gravar, eu estava sem emprego, como você sabe, né? Eu estudava de manhã, passava a tarde toda em casa livre, e quando eu gravava, ou era quando meu pai e minha mãe estavam fora de casa, viajando para a praia, ou quando eles estavam saindo no mercado, passavam a tarde fora. Eu tô gravando agora porque eu tô no apartamento do meu irmão, ele foi viajar, então eu tô aqui cuidando do lugar. Hoje é dia 29, são 5 e 6 da manhã, eu ainda não dormi. E eu decidi voltar pra botar os pingos nos is. Eu parei de gravar ano passado porque... ano passado, 2019 ainda. Eu parei de gravar no passado porque me faltava motivação. Como todo mundo sabe, eu comecei a gravar por causa de um amigo meu, o Keno. E depois disso, dessa motivação que eu tinha de falar sobre a minha vida, eu perdi a vontade de gravar. Muita gente achava que eu ia me matar ou coisa do tipo, pelo tipo de vídeo que eu fazia na época. Eu falava dos meus problemas, como é que eu desenvolvi a depressão que eu tenho hoje em dia, não é uma coisa que some do dia pra noite. Mas eu tô aqui pra dizer que eu tô bem, eu não fiz nenhuma bobagem, a não ser reger alguns assaltos, mas vou contar daqui a pouquinho. Mas no âmbito geral, meu ano até que foi bom. No passado, eu comecei a trabalhar, depois de parar de fazer vídeo, eu comecei a trabalhar numa autopeça junto com um amigo meu, o Antônio. A autopeça do irmão dele, ele me chamou para trabalhar lá. Eu fiquei 6 meses trabalhando lá. Eu ganhava pouco, mas me divertia muito. Para mim é o mais importante, sabe? Depois de 6 meses trabalhando lá, o meu chefe me demitiu por motivos que não cabe falar. Eu tava numa época que eu tava desanimado, eu tava tendo uma depressão muito forte, a ponto de estar almoçando e começar a chorar sem saber o motivo. Percebendo isso e vendo que o meu trabalho não estava no nível que a empresa queria, eu fui mandado embora. Quando eu fui demitido, ele me deu 2 meses para continuar trabalhando lá. E ele falou que se caso o andamento tivesse melhor, ele ia me manter lá dentro. Não foi o que aconteceu. Ele me demitiu um dia depois, quando eu fui trabalhar, eu fui assaltado bem na esquina de onde eu trabalhava. O cara tinha uma arma, ele tentou, de fato ele não me roubou, mas ele tentou me roubar. Eu reagi, levei umas coronhadas na cabeça e parei no pronto-socorro, levando 5 pontos na parte aqui de cima. Nessa época ainda tinha cabelo comprido, então foi bem difícil, porque o cabelo ficava entrando nos pontos e era horrível tirar depois que secava. Nesse mesmo dia, o meu irmão me ligou, o Jonathan, dizendo que tinha um outro lugar para eu ir trabalhar. Era uma empresa de um conhecido dele, de um amigo que ele tinha, e que ele estava precisando de gente. Fui, era na Zona Sul de Porto Alegre, uma detetizadora. Fiquei ali por cerca de um ano, e no começo de 2019, lá para fevereiro, março, eu fui demitido também. A empresa teve que fechar para mudar de lugar, porque tivemos alguns problemas com o órgão federal municipal. Sim, eu tô tomando água num. Não é tubo de ensaio, eu não sei o nome disso. Depois de sair da detetizadora, passei um tempo desempregado.
E nesse tempo desempregado, eu comecei a sair mais, eu sempre começo a sair na época em que eu não tô trabalhando porque eu tenho tempo, mas não tenho dinheiro. E quando eu saí de lá, ou antes de eu sair de lá, na realidade foi quando eu ainda estava na autopeça quando eu fui demitido. O meu antigo chefe, ele me pagou o resto do mês e me deu mais um mês para me ajudar, porque eu comprei o notebook que eu tô gravando agora e ele foi o olho da cara. Então ele me deu essa ajuda para não ficar desamparado. Nesse período de tempo, eu fiz uma tatuagem em conjunto com 2 ou 3 amigos meus, o Antônio e o Keno. Eu fiz um carneiro que fica no meu peito, no lado direito. O Keno fez a raposa perto da costela e o Antônio fez o dragão no antebraço. A gente fez essa tatuagem como um símbolo de amizade entre nós, sabe? A gente hoje não tem uma amizade tão forte quanto a gente tinha antes de frequentar a casa um do outro quase todo final de semana, mas a gente ainda mantém o contato, dá nossos rolês, a gente ainda sai juntos. Depois de sair da detetizadora, eu comecei a trabalhar numa confeitaria na zona, acho que ainda zona sul ou zona oeste de Porto Alegre, no bairro Menino Deus. Eu fiquei 3 meses lá, que é o tempo de contrato que eles dão para ver se a pessoa vai ou não ficar na empresa. E eu decidi que eu não queria trabalhar lá. Era um ambiente que não me sentia bem. Era um lugar onde a gerência não dava atenção devida ao funcionário e mais outros problemas que não vêm ao caso. Saí de lá, fiquei cerca de 2 ou 3 meses desempregado. E foi quando eu recebi a notícia que eu ia embora para Santa Catarina. Não sei se eu já falei em alguma outra oportunidade, mas o meu pai e minha mãe, depois de um certo acontecimento, eles quiseram se mudar para Santa Catarina. Eles têm uma casa lá, numa praia, e eles queriam alugar aqui em Porto Alegre para ir embora. A mãe da minha vizinha, que mora com a minha Dinda, ouviu sobre a gente querer alugar a casa, e como era do lado da casa da filha dela, ela resolveu que ia se mudar para ali. Então foi tudo acertado, foi tudo combinado certinho. E fomos embora para Santa Catarina. Eu, o pai, a mãe e o meu gato, que eu já mostrei uma vez. Eu fiquei lá com eles uns 6 meses. E depois, acho que do terceiro ou quarto mês, a minha mãe veio para cá para fazer uns exames. Ela ficou cerca de 20 dias em Porto Alegre. E ficou eu e meu pai e o meu gato sozinhos lá. A gente se virava como dava. E como dava, no sentido que eu digo, não tinha mãe pra fazer comida e as demais tarefas de casa, então a gente fazia como sabia fazer. E foi num surto de depressão de cerca de 3, 4 dias consecutivos que eu decidi voltar para Porto Alegre. Eu tô morando de favor com um amigo meu, com o Marcelo, não sei se eu já falei dele nos meus outros vídeos, mas eu tô morando com ele e às vezes eu venho pro meu irmão para dar uma olhadinha na casa, no cachorro e ficar por aqui, porque é perto do serviço onde eu tô agora. Eu voltei a trabalhar na detetizadora, eu tô já em Porto Alegre há cerca de 3 meses, e eu voltei a trabalhar ali. Quando eu tive esse surto de querer voltar para Porto Alegre, eu comecei a falar com uma amiga que eu e uns amigos meus a gente tinha em comum. Eu comecei a falar com ela perguntando sobre um jogo de cartas, e eu, como sou meio ignorante, pensei, vou perguntar isso pra ela, se ela não souber me responder, eu não chamo mais ela, tá tudo certo. Ela não sabia como se jogava, e eu pensei, tá bom, então não vou mais chamar ela. Mas eu pensei, eu agi errado. Depois de perguntar isso pra ela, ela me chamou no outro dia. Eu achei um pouco estranho, porque ela nunca tinha me chamado antes, mas a gente foi desenvolvendo conversa. Hoje em dia a gente tá namorando, meio que namorando, a gente ainda não pediu, mas a gente tá junto. Faz 2 a 3 meses que a gente tá junto. E tem sido muito bom. Voltar para Porto Alegre foi uma das minhas melhores escolhas. Não só porque aqui estão todos meus amigos, meus irmãos e agora minha namorada,
mas porque, por mais que seja perigoso, que seja um lugar sujo, que a economia do lugar esteja ruim, é um lugar que eu gosto de morar, sabe? Porto Alegre foi minha casa por 19 anos e eu nunca pretendia ir embora da cidade. Pretendia ir embora do meu bairro, da minha casa, mas não da cidade em si. É um lugar bom para morar se tu souber lidar com todas as situações. Estou trabalhando na detetizadora já tem um mês. Fico ali até o final de dezembro, começo de janeiro, lá pro dia 5, 6. Deixei o pai e a mãe, foi por uma escolha minha. Eu vou fazer 20 anos em maio e eu decidi por conta própria que já estava na hora de deixar eles para fazer a minha vida e aprender a viver sem eles, porque querendo ou não, uma hora todo mundo morre, sendo bem realista. Meu pai está com 57 e minha mãe está com 52, então eles estão na época de aproveitar a vida deles sem se preocupar com o filho na volta. Não que eles não se preocupem, meu pai então torce para que eu consiga as minhas metas, que basicamente é o meu apartamento e meu carro e um bom serviço para que eu possa me manter. Mas eu acho que tudo vai dar certo dentro do possível. Pretendo não morar sozinho, morar ou com um amigo ou com a minha namorada, se ela me aguentar até lá. Mas isso a gente vai vendo conforme o tempo. Como vocês viram, eu tô com o cabelo curto. É algo que eu ia explicar. Quando eu saí da detetizadora pela primeira vez, eu comecei a ver emprego. E desde então minha mãe sempre me falou, até mesmo antes disso, para cortar o cabelo, porque na visão dela estava estranho. Sim, meu cabelo era desse volume, ele era ridiculamente volumoso, mas era uma coisa que eu gostava em mim. Hoje em dia eu estou tentando deixar ele crescer de novo, mas devido às circunstâncias, às vezes me dá vontade de cortar. Agora ele até que tá ajeitadinho, porque eu usei um negócio que se chama, eu sempre esqueço o nome, morte súbita, que faz com que o cabelo fique com menos volume. Mas ao natural ele é gigante. Mas eu pretendo deixar ele crescer de novo. É uma coisa que me fazia bem para minha autoestima e a maioria das pessoas sempre gostava. Mas enfim, eu cortei ele por pressão, primeiramente da minha mãe. Eu cortei ele acima do ombro, ele tava por aqui. E foi a coisa mais estranha que eu fiz, porque meu cabelo tava diferente, sabe? Ele tava meio, não sei, meio beisola, assim, da grande família. Depois disso, eu resolvi cortar o meu cabelo de vez. Eu deixei ele como ele tá hoje em dia, só que ele tava menos volumoso aqui do lado e com uma franja maior. E quando eu me mudei, eu resolvi raspar a cabeça de vez. Não foi de todo ruim a ida para Santa Catarina, fiz coisas boas lá, eu fiz minha carteira de motorista, que eu vou mostrar para vocês, deixa eu só pegar meu telefone. O telefone que eu tenho é esse, é um Alcatel, eu nem sabia que essa marca ainda existia. Ele tá meio quebrado, mas não fui eu que quebrei. O meu último telefone quebrou quando eu fui pra praia, e esse daqui uma prima minha que me deu, porque ela achou que não funcionava mais e por fim das contas funcionava. Eu vou abrir agora o aplicativo da minha carteira, porque eu não tô com ela em mãos. Como eu fiz ela em Santa Catarina, ela ainda tá lá. Mas como meu irmão foi viajar para passar o ano novo, então eu pedi para ele trazer para mim. E era assim que eu tava quando eu fui embora. Parecia um dedão inflamado, eu resolvi raspar minha cabeça. Eu tava mais gordo do que eu tô hoje em dia, eu tava com 63, 64 quilos, hoje em dia eu tô com 57, 56. Sim, morar sozinho emagrece alguém, ainda mais quando a gente trabalha. Mas não foi de todo ruim, eu fiz minha carteira de motorista, eu fiz o óculos novo, como vocês veem esse óculos não é o que eu usava antes. O que eu usava antes era mais quadradinho, às vezes eu nem usava no vídeo, porque eu achava que ficava estranho. Mas eu acho que o que mais causa estranhamento vai ser o cabelo curto. Quem me conheceu na época sabia que eu usava o cabelo comprido já tinha uns 2 anos e eu pretendo usar ele de novo. Agora eu tô cuidando do apartamento do meu irmão, já que ele foi viajar. Eu fico com o cachorro dele, deixa eu olhar minha água, o Quindim, que nesse momento tá ali dormindo. Eu considero ele um sobrinho, porque de fato eu tenho mais amor a ele do que ao meu sobrinho, que é um cretino.
Mas agora para 2019 as metas são basicamente conseguir o meu apartamento, conseguir um serviço bom e conseguir o meu carro, que é a minha principal triade para esse ano, né? Voltei mais para avisar que eu tô bem, eu não morri, não me matei, nem nada do gênero, isso não se passa mais pela minha cabeça. Me passa pela cabeça matar algumas pessoas, mas quem nunca, né? A minha depressão não passou, ela não foi curada, é uma coisa que eu vou levar pra minha vida toda. Tem dias que eu tenho vontade de chutar o balde, voltar pra casa com meu pai e com minha mãe, mas pelo amor que eu tenho pela minha namorada, eu me recuso a voltar, e pelo minha própria meta, eu decido não voltar, sabe? Eu decidi ir embora pra fazer minha vida longe deles, pra me acostumar a viver sem eles, e voltar seria retroceder, e eu não quero isso pra mim. Eu teria que abrir mão do emprego e da minha namorada pra isso, e principalmente do meu orgulho. E não é algo que eu tenha vontade de fazer. Poderia estar pior, mas eu tô bem. Poderia estar morando na rua, comendo lixo, mas não é essa situação. A mãe do meu amigo, a mãe do Marcelo me acolheu de muito bom coração. Eu gosto muito dela, assim como ela gosta de mim. Ajudo na casa quando eu posso, quando eu tenho dinheiro. Que não tem sido o caso ultimamente, porque eu tô ganhando pouco, mas quando eu posso, eu compro alguma coisa dentro de casa para ajudar. Minha relação com a minha sogra é maravilhosa, eu adoro ela, assim como ela me adora, a gente se dá super bem. Passei Natal com eles, inclusive. Não sei se você sabe, mas Natal passado eu fui obrigado a passar com meu irmão na Leste. E o Ano Novo eu passei sozinho com o meu gato dentro de casa jogando. Eu passei Natal com a família da minha namorada. E agora, amanhã ou dia 1º, ela vai vir para passar o Ano Novo comigo. Então poderia estar pior, mas eu tô muito bem para a situação que eu decidi me colocar, sabe? Vim embora sabendo do que eu ia passar, sabendo que tem o risco de dar errado e de eu ter que voltar algum dia. Claro que não é o que eu pretendo, mas se for a necessidade, fazer o quê? Eu não vou passar trabalho à toa, sabe? Queria poder fazer um vídeo como antes, como o último na realidade, que eu dei uma volta pela casa enquanto tomava café. Mas gravar com um telefone desse é perigoso porque ele pode desligar. E o meu irmão não faz café, então não tem como. Tô sorrindo muito mais. A minha gama de amigos diminuiu, mas os que ficaram são amigos bons, sabe? Os amigos com qual eu tenho a tatuagem compartilhada, a gente não se fala tanto, nem se vê tanto. Por questões minhas, eu briguei muito com eles, eu agi de forma errada com eles. Não que não que um esteja de cara com o outro, mas a gente não tem mais o tempo que a gente tinha antes para ficar junto, sabe? Eles trabalham de segunda a sábado, eu trabalho de segunda a sexta. E eles têm a vida deles, eu tenho a minha, eles têm a namorada deles, e eu prefiro até que seja assim, a gente sabe separar e se veja de vez em quando para não desgastar a relação. Tô morando com um amigo meu, então ele me atura até o dia que a mãe dele decidiu me mandar embora, ou o dia que eu saí de casa por ter condições, no momento eu não tenho. Mas às vezes a gente se dá um tempo. Vou ficar uma semana longe dele, depois eu volto e dou um tempo pro meu irmão passar com a mulher dele. Eu não gosto de invadir a privacidade de ninguém. Mas num montante eu tô bem. Eu tô mais feliz do que eu era antes, agora que eu tenho quem me ame, sabe? Eu fui embora achando que eu não fazia diferença na vida dos meus amigos, mas eles me mostraram que eu fazia falta de estar com eles. Descobri que uma pessoa que nunca me passou pela cabeça que eu ia ter uma relação me admirava em segredo, o que foi muito bom. Cresceu minha autoestima em muito, e desde quando eu soube disso, a minha vontade era de ficar com ela, e hoje em dia que eu tô com ela, eu tenho vontade de continuar com ela por muito tempo. Eu amo ela de uma maneira que ela não tem nem noção, sabe? Ou talvez até tenha, mas é difícil conseguir explicar o que eu sinto por ela, porque eu nunca senti por uma pessoa antes. Eu namorava antes de ir embora, mas eu não tinha o nível afetivo que eu tenho com ela hoje em dia. Mas num grande geral é isso, eu tô bem, a minha depressão não passou, não é uma coisa que passa do dia pra noite, é algo que eu tô trabalhando pra ver se eu me livro de uma vez. A minha autoestima tá muito melhor, eu consigo sorrir mais, como vocês veem no vídeo, eu sorri várias vezes.
Eu me sinto mais leve, mais bonito, mais agradável aos olhos de quem vê. Continuo sendo a pessoa ignorante que eu sou com quem merece, mas continuo sendo a pessoa carinhosa que eu sou com quem merece. Não pretendo sumir de novo, talvez eu grave mais ao decorrer do tempo. Como de costume, meu vídeo está com 20 minutos e 20 já, mas é um costume meu. Já amanheceu, são 5h26 e em breve eu pretendo dormir, porque senão eu vou estar muito cansado para amanhã. Segundo trabalho, então vida que segue, correria. Aprendi que não dá para desistir daquilo que a gente sonha, porque se a gente desiste é uma oportunidade que a gente deixa passar. Eu podia não ter voltado e ter perdido o amor da minha vida, sabe? Então é isso. Tô bem, continuarei bem, e sempre que possível e que eu tiver disposição e tempo e privacidade, que é o principal, eu gosto de gravar quando não tem ninguém em casa, porque eu me sinto mais tranquilo para falar, eu volto para dar o update da minha vida. Tá bom, gente? Eu acho que eu vou estar subindo esse vídeo dia 29 mesmo, ou dia 30, que é para vocês verem a minha carinha até antes do primeiro do ano. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Para quem vê os meus vídeos e me conhece pessoalmente,